nós somos compostos por 7 corpos. Você, teu cliente, teu paciente, teu assistido, ele é formado por 7 corpos, tá? E muitas vezes, por a gente desconhecer isso, a gente está negligenciando, ou às vezes a gente não consegue chegar lá na nossa causa raiz. E o corpo mais denso que a gente tem, né, é o nosso corpo físico. O nosso corpo físico, que é esse aqui, esse conjunto que a gente tem, né, de órgãos aqui, de músculo, de vísceras, de ligamentos, de tendão aqui, é o corpo mais denso que a gente tem. Ele é o nosso corpo físico, tá? O nosso corpo físico, o grande papel dele, tá? Ele é um órgão de impacto, entende? Ele é o nosso órgão de impacto. E muitas vezes o foco da maioria dos tratamentos está aqui, ó, em tratar o corpo físico, em apenas querer fazer com que o sofrimento que está sendo demonstrado por esse corpo físico, através de um sintoma, através de uma doença, desapareça. Mas você está apenas tratando o corpo físico. E não é que o corpo físico, gente, ele não tem a capacidade de gerar um sintoma. Ele tem a capacidade de gerar um sintoma. Mas quando a gente está aqui no nosso corpo físico com um trauma, né? Quem age aqui no corpo físico, ó? Trauma. A parte alimentar. Então é claro, gente, se eu tiver uma desnutrição, essa desnutrição, ou se eu ficar, né, ingerindo muitos alimentos ali industrializados, enlatados, é claro que eu posso intoxicar o meu corpo físico. Mas o que age aqui no corpo físico, né? Traumas, parte alimentar, toxinas agem aqui no corpo físico. Então, se eu como algo estragado, né, ou se eu tomo muita medicação, tudo isso pode intoxicar o meu corpo físico e debilitar o meu corpo físico, né? Acima do nosso corpo físico, a gente tem o nosso corpo energético aqui. Nosso corpo energético é onde a gente tem ali, né, os nossos chakras. Tá? E já tem muito, né, pesquisas mostrando de que sim, o chakra, né, ele é um vórtice de energia, então ele canaliza a nossa energia ali, tá? E cada chakra, tá, ele está associado a uma estrutura, então cada chakra é responsável por nutrir, né, energeticamente. Quando a gente fala, gente, nutrir, nós somos um ser eletromagnético. Tá? Então os nossos órgãos, eles têm a vitalidade deles, não só pela nutrição do corpo físico, através de uma boa irrigação sanguínea, mas por nós sermos um ser eletromagnético, o que nutre também os nossos órgãos, né, e que traz energia vital para ele, são o nosso corpo energético, que é onde estão os nossos chakras. Então cada chakra do nosso corpo humano, ele é responsável por nutrir energeticamente, dar vitalidade para alguma estrutura do nosso corpo, tá? Então, nosso terceiro corpo aqui, o corpo emocional. Então, se eu tenho um desequilíbrio no meu corpo emocional, se eu estou vivendo, né, uma situação de estresse constante, se eu vivi uma situação que foi impactante demais para mim, que me pegou de maneira inesperada, que me pegou no contrapé, e essa situação impactante demais, inesperada, nossa, né, que me pegou no contrapé, ela cria uma cicatriz patogênica, né? Então, se eu crio essa cicatriz patogênica, eu altero esse meu corpo emocional. E se eu tenho meu corpo emocional alterado, automaticamente eu altero o meu corpo energético, gente. Se eu altero o meu corpo energético, eu vou alterar o corpo físico. Você está entendendo como o nosso corpo físico só é um órgão de impacto? E que muitas vezes a gente está querendo trabalhar aqui. Não! Gente, a gente precisa compreender tudo isso. Então eu preciso trabalhar sobre o corpo emocional. E quando a gente fala aqui do corpo emocional, aqui vai estar entrando os nossos vazios emocionais.
Aqui muitas vezes vai estar entrando as nossas heranças emocionais também. Então entenda isso, se eu tenho um corpo emocional alterado, que é quando eu vivo uma situação de um alto impacto emocional, só que negativo aqui, gente. Porque isso aqui também é o contrário, né? Vamos pensar na saúde. Se eu tenho um corpo emocional positivo, forte, com emoções positivas, fortalecedoras, eu vou manter o meu corpo energético equilibrado. Os meus chakras, eles não vão desalinhar, eles não vão desequilibrar. Consequentemente, o meu corpo físico vai estar em bem-estar, eu vou estar com saúde ali. Então, anotem aí, o corpo emocional impacta no meu corpo energético, que impacta no meu corpo físico. O meu corpo emocional são formados ali pelas minhas emoções. Emoções negativas, situações de estresse constante, situações, né, que me pegaram de maneira inesperada, alteram o meu corpo emocional. Né? E o que pode alterar o corpo emocional? Também os nossos pensamentos. Pensamentos também podem alterar o nosso corpo emocional. E aí entra o nosso corpo mental inferior. Ou alguns autores falam racional. Tá? Então o nosso corpo mental inferior, o nosso corpo racional, que é onde estão os nossos pensamentos. Então se eu tiver pensamentos negativos ali, né, os nossos pensamentos são moldados, né, pela maneira com que a gente enxerga o mundo, é através dos nossos, né, do que molda os nossos pensamentos, que faz com que a gente tenha as nossas lentes. E veja o corpo mental inferior, gente, como se fosse a lente do meu óculos. Cada um tem o teu corpo mental inferior moldado de uma determinada maneira. Que quando eu coloco essas lentes, isso permite eu enxergar e interpretar o mundo daquela maneira. Então o que está aqui, ó, dentro do nosso mental inferior são as nossas crenças. Também os nossos vazios. E aí a gente tem os outros corpos aqui, né? Que formam nossos corpos superiores, né? Que aqui entra o Átmica, que é a nossa centelha divina, o Búdico, né? E entra o mental superior, que é o nosso eu superior. Tá? Esses são os nossos outros 3 corpos superiores aqui, ó. Só que você consegue entender que aqui são os nossos corpos superiores, que aqui dentro desses corpos a gente não tem, né, disfunções ali. O Átmica é a nossa centelha divina, gente. É a gente reconhecer que nós somos um ser divino. Nós temos a divindade dentro de nós, temos a capacidade de cocriação. Você, assim como eu, é um ser divino. É luz pura. Só que muitas vezes a gente está negligenciando esse nosso corpo átmica. Quando a gente fala mal da gente, quando a gente fala, nossa, eu sou burro, nossa, eu sou incapaz, eu não consigo, isso mostra que você não está reconhecendo o teu corpo átmico. O corpo búdico, gente, é onde a gente guarda todas as memórias das nossas existências e é a existência dos nossos antepassados. Eles muitas vezes se manifestam aqui, ó, no nosso quaternário inferior. Mas aqui a gente não vai conseguir atuar no búdico. A gente vai atuar aqui, ó, na nossa experiência de vida. Assim como o nosso mental superior, que é o nosso eu sagrado. Entende? A gente sabe, a verdade é que quando a gente está em conexão, a gente sabe se algo é bom ou ruim pra gente. Porque o nosso mental superior, que é o nosso eu sagrado, eles nos avisam.